compõe também a bancada lá do Santa Zoeira, né, do Santa Carona. Professor, já no tema da TL, queria que o senhor falasse para a gente quando que ele emergiu ali na América Latina, principalmente, e por que a gente tem que ficar muito atento em relação às realidades que essa TL está trazendo e como ela vai se distanciando do que os nossos fundamentos católicos apregoam, né? Perfeito. Eu acho que antes de falarmos da teologia da libertação, a gente tem que falar no que ela está baseada, né? Perguntaram uma vez para o Leonardo Boff, né, que a teologia da libertação se tratava de como é que era? Marxismo na teologia, né? E ele falou que não, se tratava de teologia no marxismo, era diferente, né? A gente não vê bem a diferença nessa oposição que ele faz, né? Mas eu acho válido comentar o que é o marxismo, né? Como professor de filosofia, Marx é sem dúvida um autor com quem eu sempre tive que trabalhar ali na sociologia, na antropologia, né? E é interessante a gente explicar por que esse autor ele é tão temido, podemos assim dizer, pelos católicos, né? Será que é um exagero da Igreja Católica ter raiva de Marx? Será que Marx é uma vítima sendo perseguida pela Inquisição? Né? O que está acontecendo aqui? Só que para a gente entender Marx, para a gente entender a teologia da libertação, a gente precisa entender um pouquinho do contexto da filosofia alemã. Então eu vou fazer um salto aqui, né? Mas prometo que vou ser breve, né? A filosofia, já ali na metade da Era Moderna, o que nós vamos chamar de Iluminismo, né? O período do século das luzes, né? O período em que a gente vai ter, por exemplo, a Revolução Francesa, ela entra num embate muito sério sobre qual é o papel do filósofo, qual é o papel do pensador na sociedade moderna. Né? Vale lembrar, mesmo nós estamos hoje no terceiro milênio, a modernidade ela começa no século XVI e ela vai estar no seu ápice ali no século XVIII, né? A era que nós vivemos hoje em dia não são tempos modernos, apesar de termos o filme do Charlie Chaplin aí, né? A era que a gente vive é a contemporaneidade e alguns vão até falar da pós-contemporaneidade, porque a modernidade ela é esse período exatamente entre essas revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e o que nós podemos chamar de uma revolução filosófica. Por quê? A filosofia, ela tinha sido, durante a Grécia Antiga, o apogeu ali do pensamento, né? O ápice da democracia grega. Né? Todos os filósofos tinham direito de expor os seus pensamentos na praça pública, né? Então a gente vai ver as mais variadas escolas sentando e expondo os seus pensamentos. E é claro, cada época vai ter as suas contradições. E no caso da Grécia Antiga, todos os filósofos podem expor seus pensamentos, mas o principal filósofo, Sócrates, foi morto por expor seus pensamentos, né? Depois a gente vai para a Idade Média e com o advento da sociedade cristã, a filosofia ela encontra um novo papel, que é explicar os mistérios da fé. Então a filosofia ela passa a ser não mais uma serva da democracia, mas uma serva da teologia, uma serva da fé. E a gente vai ver todo esse desenvolvimento durante a patrística, e aí esse desenvolvimento ele entra num declínio ali no período da Idade das Trevas, que é o momento em que os bárbaros saqueiam Roma, né? É o momento em que São Jerônimo começa a escrever que o mundo está acabando, porque Roma está caindo, em que Santo Agostinho começa a falar de duas cidades, uma Jerusalém que passa e uma Jerusalém que não passa, porque para a galera era o fim do mundo definitivo. Mas depois disso a igreja começa a evangelizar esses bárbaros que descem para saquear Roma, e a gente tem um novo apogeu de novo da teologia, que é a escolástica. Né, o próprio rei bárbaro, agora cristianizado, ali, a coroa inglesa, né, Carlos Magno, toda a dinastia ali de Carlos Magno, começam as escolas palacianas e viram as grandes universidades, e mais uma vez a gente vê a filosofia trabalhando nesse paradigma, junto com a fé, agora não na patrística, mas na escolástica. No início da Era Moderna, a gente vai ter uma crise de fé, tanto pela a reforma protestante, ou revolta protestante, como eu prefiro colocar, né, que é muito mais uma revolta do que uma reforma, como pela descoberta do Novo Mundo, né,
são vários contextos ali, a ascensão muçulmana que vai tomar Constantinopla, né? São vários contextos ali que fazem com que o homem repense e a filosofia ela fique meio sem rumo. Nesse sem rumo, a gente vai ver a escola francesa criando o racionalismo, onde toda a filosofia ela passa a servir a matemática, e não é à toa que nós vamos ver que os grandes pensadores franceses, eles são pensadores racionalistas, pensadores matemáticos, né? Acho que o maior nome que a gente pode dizer é o René Descartes, que vai ter o plano cartesiano, né? E a gente vai ter a escola inglesa, que vai ter uma raiz de franciscanos aristotélicos ali ainda, né? Vão deixar sua marca ali na Inglaterra, que vai começar com uma visão distorcida de Aristóteles, né? Uma ideia cientificista, que vai ser o empirismo, ou seja, a gente só filosofa sobre aquilo que a gente consegue atestar cientificamente. E vai ser o ápice ali da biologia, da física, da química, e nós vamos ter grandes pensadores nesse caminho, David Hume, Thomas Hobbes, e por aí vai. Só que aqui, nessa briga França-Inglaterra, a filosofia foi meio que ficando sem rumo. E quando nós temos o advento do iluminismo, vem-se a pergunta, qual é o papel da filosofia? E aí é o momento em que alguns pensadores, como por exemplo o Auguste Comte, vai falar que o papel da filosofia é deixar de existir, que se deve ser criada uma nova filosofia, uma filosofia que atue de maneira positiva, né? E aí vai criar, por exemplo, a sociologia. Mas é um momento em que o grande nome vai surgir ali e vai falar, olha, não é mais o palco da filosofia, não é mais a Grécia, não é mais a Igreja Católica, não é mais a França, não é mais a Inglaterra. O palco da filosofia é a Alemanha. E esse nome vai ser o Immanuel Kant. O Kant, ele vai, então, criar ali a filosofia dele e vai ser um negócio tão estrondoso porque os pensadores iluministas vão começar a seguir o pensamento do Kant. E a gente vai ver, inclusive, reis seguindo o pensamento do Kant, né? Os famosos líderes iluministas ali, né? Os déspotas esclarecidos, Catarina Romanov, Filipe o Grande, Frederico o Grande, quer dizer, então a gente vai ter esse boom ali do pensamento kantiano. A partir daqui, a filosofia é Alemanha. Fazer filosofia é falar em alemão. Né? O Caetano Veloso até brinca com isso. Né? Está provado que só é possível filosofar em alemão, né? Ele vai dizer. Né? E realmente passa a ser esse palco. E nesse palco vai surgir um sujeito chamado me sumiu o primeiro nome dele aqui agora. Peraí que me deu um branco do nada, velho. Sem problema. Sumiu o nome do sujeito aqui agora, mas enfim. George, porque é Georg, na verdade, né? Que é o Hegel. A gente conhece ele como Hegel, né? Escreve Hegel, né? Mas é Hegel. O George Wilhelm Hegel, isso mesmo. O Hegel, ele vai chegar à seguinte conclusão. Eu preciso fazer uma nova filosofia. Eu preciso criar uma filosofia para os novos tempos, porque o século das luzes de Kant passou. Eu preciso sentar na cadeira de Kant e ser o novo Kant desse novo século. É um projeto meio ambicioso, né, da parte do Hegel. E aí, para fazer isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer uma filosofia. E assim, que me desculpem os grandes filósofos admirados pela contemporaneidade, como Voltaire, Nietzsche e outros aí, mas filosofia de verdade se faz com metafísica. Você não vai criar uma filosofia se você não explicar o que é o ser. Então, o Voltaire pode escrever não sei quantos tratados sobre política, mas ele nunca falou sobre o que é o ser. Então, ele não tem filosofia, ele tem política. Nietzsche criticou o cristianismo, falou da moral, do advento do super-homem, mas ele nunca explicou o que é o ser. Então, Nietzsche não fez filosofia. É pesado afirmar isso, porque tem gente que fica, que absurdo, né? Mas a verdade é, se você não explica o que é o ser ou não ser, eis a questão, você não tem filosofia. E aí, o Kant tinha explicado um ser que a razão não podia compreender, mas apenas compreender a aparência desse ser, né, que é a diferença de nômeno e fenômeno.
Mas o Hegel falou, não, eu preciso criar um novo ser. E aí o que o Hegel faz? Ele cria a famosa dialética hegeliana. Nessa dialética hegeliana, o que ele vai falar? Né? Que o mundo existe de choque de contrários. Você tem uma força oposta, essas forças entram em choque e criam uma terceira força. Essa terceira força, por sua vez, vai encontrar a força oposta a ela, elas vão entrar em choque, vão criar uma terceira força, e tudo que existe é feito dentro desse esquema. Então você vai ter a tese, a antitese, que o português vai emendar e transformar numa palavra antítese, mas é a antitese, né? Então você tem a tese, a antítese, que vão se juntar e virar a síntese. E a síntese, por sua vez, vai passar a ser uma nova tese, que vai encontrar a sua antítese, e por aí vai. Nossa, que papo de maluco, Nevo. Onde você quer chegar com isso? É porque quando a gente pega o ser, a gente automaticamente diz quem é Deus, quem é o mundo, quem é o homem, o que é a ação do homem e o que é a sociedade. Quando a gente diz o que é o ser. E quando o nosso amigo Hegel falou isso, ele respondeu todas essas perguntas. Daqui a gente tem um sistema filosófico de verdade. Então, assim, Hegel pode estar equivocado, mas ele é um filósofo completo. Ele montou um sistema bonitinho, do começo ao fim. Tanto Kant quanto Hegel, e a gente vai ver mais para frente Marx. E aí, o que o Hegel fala? Olha,